Olá, pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula. Hoje, no dia 28 de abril de 2020, nós vamos fazer aula de geografia. A gente vai fazer geografia hoje e amanhã. Aí a gente termina aí geografia, tá bom? Hoje a gente vai fazer as páginas 298, 299 e 300. Vamos lá em cima na página 298, atividade 8. Quais as alterações que ocorreram no percurso do rio? Que rio? O rio que a gente estudou, esse rio aqui, na aula passada de geografia, a gente viu esse rio aqui. Está escrito assim: paisagem quando o senhor Lauro era criança. Então aí tem duas imagens do rio. Em cima, a primeira imagem de quando o senhor Lauro era criança, e embaixo como é atualmente. Tá? A gente percebe aí que quando ele era criança, o rio era bem grande, ó, comprido na sua extensão, água limpinha, água sem poluição, sem sujeira, muito verde em volta, né? Poucas casas. Agora, atualmente, que essa foto aí de baixo, ó, que a gente tá vendo, atualmente mudou muito, né? A cidade cresceu, o curso do rio foi desviado, né? O caminho dele foi desviado, olha, não tem mais o mesmo percurso de antes. Em algumas partes ele foi coberto com asfalto e com concreto para formar ruas. Tá muito diferente de antigamente, né? Vamos responder então lá na página 298, atividade 8. Quais as alterações que ocorreram no percurso do rio? Então foram muitas, né? O rio foi desviado e coberto com asfalto e concreto para atender às necessidades das pessoas. Então, as principais coisas que ocorreram nesse rio aí, as transformações, foi que ele foi desviado do seu curso, ele não tem mais o mesmo caminho que ele fazia antes. E ele foi coberto uma parte dele foi coberto por asfalto, por concreto, para atender às necessidades aí da população, das pessoas. Vou ler aí esse textinho que tem aí, tá? Um rio ou um riacho é um importante elemento no surgimento de várias cidades, porque as pessoas precisam estar próximas às águas potáveis para consumi-las e garantir sua sobrevivência. Muitos rios que ajudaram a construir várias cidades atualmente estão abandonados pela população, poluídos e outros não existem mais. Esse texto aí, nesse pedacinho aí que a gente leu, que eu li para vocês, está falando da importância dos rios, né? Porque as pessoas têm que morar perto dos rios, porque é dos rios que elas vão ter água potável para beber, para cozinhar, para limpar, para lavar, para construir suas casas, precisa estar perto do rio. Então, o rio é um elemento muito importante para o surgimento das cidades. Vamos na bolinha verde aí. Leia a reportagem a seguir e faça o que se pede nas questões 9 a 12. No princípio, eram as águas. O significado histórico do riacho Pajeú está justamente no assentamento das pessoas a partir das águas, que eram potáveis e escorriam até o mar. Pode-se até dizer que o riacho Pajeú é o narrador oficial da história de Fortaleza. Narrador oficial da história de Fortaleza, que ele conta, ele faz parte da história de Fortaleza, né? Hoje o riacho Pajeú apenas suspira essa história. Perdeu a força na briga incessante contra a poluição. E Fortaleza vem silenciando suas águas embaixo de asfalto e concreto. A cidade cresce mal criada, deixando o riacho de lado, desconsiderando a importância da natureza. Então hoje, né, ele foi tão importante para a cidade, para o surgimento da cidade, para as pessoas e tudo, e hoje ele está esquecido, ele está coberto, né? Ele está desconsiderado num rio que faz parte da história. Vamos responder a atividade 9. A reportagem destaca a importância histórica de qual riacho e em qual cidade ele está localizado. Então, vamos pôr o nome do riacho, né? É o riacho Pajeú. E ele está localizado na cidade de Fortaleza. Lá fica lá no Ceará. Tá? Então, Rio Pajeú, ou Riacho Pajeú, tá? Na cidade de Fortaleza. Nome do rio, né? Do riacho Pajeú, P maiúsculo, e Fortaleza, F maiúsculo também, que é o nome aí da cidade. Número 10.
Qual a importância desse riacho para o surgimento da cidade citada na reportagem? Aí, né, a importância do riacho foi total importância, né? Porque sem água nada é feito, nada é construído, nada se vive sem água. Então, o riacho aí, ele foi extremamente importante, porque as pessoas têm que ficar perto de água potável para beber, para consumir, para limpar, para construir, para cozinhar, para tudo. Então, é essa a resposta, tá? Olha, eu vou ler a resposta aqui da pergunta. Está escrito assim: no assentamento, a instalação das pessoas quando chegaram à cidade, elas ficavam perto do rio de águas potáveis, que servia de todas as formas às necessidades da população. Então, isso quer dizer o quê? Que a importância do rio é que as pessoas têm que ficar perto da água potável, que sem a água potável do rio, nada surge, nada vive, tá? Precisa de água para tudo. Essa é a resposta aí, resumindo. Vocês podem colocar da maneira que vocês quiserem, não precisa seguir o que está escrito aí, não, tá? Se vocês colocarem assim, o riacho foi importante porque as pessoas têm que ficar perto da água potável para construir, para consumir, para cozinhar, para tudo, para se formar uma cidade, também fica certo, tá bom? Fica mais certo ainda, pra falar bem a verdade. Página 299, atividade 11, lá em cima. Em que condições esse riacho encontra-se atualmente? Então, o riacho Pajeú, tá? Esse riacho aqui que a gente viu, tá? Que a gente leu sobre ele lá de Fortaleza. Então, aí tá perguntando como ele se encontra atualmente. Então, atualmente, suas águas estão poluídas, correm por baixo de asfalto e concreto, está esquecida pela população da cidade. É isso que aconteceu com ele, está acontecendo com ele atualmente. Atividade 12. Explique a frase do quadro. O Riacho Pajeú é o narrador oficial da história de Fortaleza. Esse pedacinho aí, esse trechinho aí, está lá no texto, né? Sobre o Riacho Pajeú aí. O Riacho Pajeú é o narrador oficial da história de Fortaleza. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele faz parte do início da história de Fortaleza, que ele foi muito importante para a construção da cidade de Fortaleza. Que ele conta uma história, né? Quando fala o narrador oficial da história, que ele conta uma história, ele faz parte dessa história, tá bom? Bolinha verde, tem um texto aí pra gente ler também. Joana mora há muito tempo na mesma rua, por isso ela pôde acompanhar todas as mudanças que ocorreram por lá. Leia a história e responda as questões de 13 a 16. Vamos ver aí a Joana que está contando para nós, tá? Quando eu era criança, a maioria das ruas da cidade era de terra. A minha era de terra também. E eu gostava de ficar andando de bicicleta o tempo inteiro, porque não tinha muito trânsito. Havia pouca iluminação, à noite brincávamos de carimba e muitas vezes não enxergávamos bem a bola. Então, ela fala que brincava de carimba. É uma brincadeira com a bola. Eu acho que é a mesma coisa assim que queimada, né? Na brincadeira de queimada, eu acho que é isso. Hoje, a via onde eu moro é uma avenida. Está asfaltada, bem iluminada, muito barulhenta e passa até ônibus. É bom porque o transporte passa na porta, mas a via ficou perigosa. Lá foi construída uma linda praça com muitas árvores, onde caminho com meu cachorro. Muitas crianças brincam e andam de bicicleta e tem até um professor fazendo atividade física com várias pessoas. Nos fins de semana, há feirinha na praça, shows para crianças e os moradores do bairro se divertem. Antes, o nome do meu bairro era Otávio Bonfim, porque lá havia uma estação de trem com esse nome. Agora ele passou a se chamar Farias Brito, em homenagem ao grande filósofo cearense. Farias Brito foi um grande filósofo cearense, né? Lá do Ceará, obviamente. Que é o nome também do nosso material. A nossa apostila é do sistema Farias Brito, tá?
Por isso que Farias Brito vem de um filósofo cearense muito importante e passou a ser nome de lugares também, né? Porque lá o bairro lá chamava Otávio Bonfim, agora chama Farias Brito. Nosso sistema de ensino, nossas apostilas do sistema Farias Brito. Então, porque ele foi um grande filósofo lá do Ceará. E nosso material veio lá do Ceará, tá? Nossas apostilas. 13. Escreva 3 características da rua de Joana no tempo em que ela era criança. Vamos falar 3 coisas da rua da Joana quando ela era criança. Não tinha asfalto, tinha pouca iluminação e pouco trânsito. Essas são 3 características, tá? Vamos para a página 300. 14. Escreva uma dificuldade enfrentada por Joana. Primeiro, na rua em que ela morava quando era criança. Vamos falar aí as dificuldades que ela tinha na rua quando ela era criança. Quando ela era criança, a dificuldade que ela citou lá no texto foi que tinha pouca iluminação. Então, a rua, à noite, era muito escura. Isso era uma dificuldade que ela tinha, né? Porque não dava para fazer algumas atividades, que a rua era muito escura. Depois, embaixo, na segunda bolinha, dificuldade com as mudanças que ocorreram na sua rua. Quais são as dificuldades que ela sente agora nessa rua? Atualmente, há muito barulho e trânsito intenso, que deixa a rua perigosa. Essas são as dificuldades de hoje. 15. Represente a rua onde Joana morava quando era criança e como está atualmente. Faça desenhos dos elementos naturais e culturais que mais caracterizam a via em cada época. Então, no primeiro quadro, vocês vão desenhar a rua da Joana quando ela era criança, tá? Vai desenhar uma rua de terra, com as crianças brincando na rua, andando de bicicleta, não tem movimento, é bem sossegada. E no segundo quadro, como é atualmente, né? Com os elementos naturais e culturais. Então, vocês vão desenhar uma rua de asfalto, com muito trânsito, muito carro. Com certeza, há muitas casas, né? Nessa rua agora, muito prédio, porque ela virou uma avenida. E ficou perigosa agora de se brincar, né? É isso que vocês vão desenhar aí em cada quadro, tá bom? Por hoje é isso. Amanhã a gente volta com geografia, tá? Beijinho aí. Morrendo de saudade de vocês, tá bom? Beijo.